E aí, pessoal, começando mais o Innovation Hub Show aqui para vocês. Para quem ainda não segue Innovation Hub Show nas redes sociais, @Innovation Hub Show em todas elas, né? Instagram, Twitter, YouTube, só procurar. Tem canal de corte, tem canal de conteúdo na íntegra. Essa aqui já é a 6ª edição do Innovation Hub Show. E hoje, antes de apresentar minhas convidadas, é uma edição só de mulheres. Hoje tá bonita essa coisa aqui. Gostamos. Deixa eu falar com a Gigi, né? Gigi, tudo bem? Tá onde dessa vez? Eu tô aqui na França, Igor, diretamente de Paris. Que fina, que Chique. fina, coisa chata. Beleza. Ó, aqui na mesa tem 3 convidadas, 3 amigas super especiais que eu convidei para essa edição, que a gente já trabalhou juntos em diversos lugares, todas elas muito focadas aí na cobertura de jornalismo de tecnologia, começando pela Tati Americano. Tati, prazer ter você aqui. Prazer. Conta pro pessoal aí, ó, como que a gente se conheceu. Nossa, gente, é isso. Eu vou tomar cuidado. Até porque, não só rapidinho, até porque hoje vai ser um bate-papo de casos aqui, né? Mesa de é, jornalista, mesa- só faltou exato. o álcool. Só precisa tomar cuidado, né? Não A vai gente chorar vai pedra, evitar vai citar chorar. nomes, tá, gente? Mas a gente se conheceu no Olhar Digital em 2010, faz um tempinho aí. Então eu preciso tomar cuidado para não ser Forrest Gump aqui, de ficar contando as histórias, mas acho que eu sou a mais velha aqui da turma. Trabalhei durante 13 anos como jornalista de TI. E aí, o Olhar Digital, quando eu trabalhei com o Igor, eu trabalhava ali no Olhar Digital. Ele era o editor de B2C, né, que falava para consumidor, e eu cuidava de B2B, que era para mais focado no corporativo. E aí, de lá, eu saí, mudei de lado do balcão e fui para a Ideal, onde eu tô até hoje. Aí fui para uma agência de relações públicas, mudei aí um pouco o meu lado do balcão. Legal, e vai ser legal essa conversa por conta disso, né? Vão ter as visões de diferentes lados aí. A Débora também. Débora Oliveira, vocês já conheceram ela aqui no Innovation Hub Show, na primeira edição do South By. Foi ela que fez todas as entrevistas ali com a Amy Webb, né? Essa aqui foi a responsável por trazer a Amy Webb pro podcast. E também com a Tracy, que é a gringa mais brasileira de todas, que é responsável por levar por fazer com que o South By seja tão grande no Brasil, né, Dé? É verdade. Prazer ter você aqui agora na mesa. Eu que agradeço o convite, prazer, a gente já se conhece de longa data, temos muitas histórias juntos. Com certeza não vai sobrar pedra sobre pedra, porque a gente vai contar tudo. Isso aí. E a Débora também já teve do outro lado do balcão, né, Dé? Sim, eu estive 2 vezes no mercado corporativo e mais recentemente voltei por ter fórum há um ano e pouco. Fiquei lá quase 8 anos, 7 anos na verdade, e daí eu fui para o mercado corporativo e voltei. Então também tenho as 2 visões aí do mercado corporativo e de redação. Boa. E Joy Macedo, para completar a trinca aí de convidados. Joy também, já conhecemos de um tempão, né? A gente estava lá juntos na fundação do Canaltech. Sim, colocamos a pedra fundamental. E aí peguei seu bastão depois, né, da Exato. editoria-chefe. Então temos aí também muitas histórias para contar, muitos causos que eu nem sei se a gente pode contar aqui, né? Mas temos muitos causos para contar e eu não fui para o lado de lá da mesa ainda, né? Não podemos falar do dia de amanhã, não sei dizer, mas eu fiz uma transição também, de certa forma, né? Porque redatora, editora-chefe do Canaltech, do Tecmundo, e aí fiz uma mudança no último ano para ir focar em vídeo. E Igor sabe que era uma coisa que eu não queria fazer de jeito nenhum lá atrás. A culpa é desse homem. Mas você já estava lá há muito tempo também, culpa viu? é desse homem. Não, você que eu acabou, fazia de uma certa maneira, hoje virando influencer. Sim, né? Então, exato. assim, Trabalho só com vídeo, trabalho também com redes sociais, estou no Loop Infinito agora. Ajudo, claro, na parte estratégica de conteúdo, mas é só um canal no YouTube, não tem a parte de redação em texto. Então muda muito a dinâmica e também surgiram aí uns trabalhos de influencer, o que eu acho a coisa mais bizarra do absurdo eu falar, me colocar como influencer, mas a culpa toda é do Igor, que eu não fazia vídeo, gente. Não, ele mas faz parte dessa nossa conversa, né? Tipo, o jornalista que antes era aquele Isso. cara que ficava por trás da câmera, hoje ele acaba sendo um pouco influencer também. E o preconceito que existe, né, sobre isso dentro do mercado. Acho legal Legal, de falar pro sobre isso. jornalismo. A gente até evita muitas vezes, quando a gente vai falar com clientes, muitas vezes a gente nem fala influencer, porque é isso, o termo está muito desgastado, Exato. né? A gente fala formador de opinião, essa pessoa atua como formador de opinião, porque é isso, acho que tem um desgaste do termo, apesar de o influencer hoje ser cada vez mais importante para o que a gente vai discutir hoje, que é a comunicação. né? Exatamente. Mas existe uma desconstrução também do papel de influencer, que antes eram aqueles gigantes, milhões de seguidores, e Whindersson. hoje em dia são os micro-influenciadores que estão dominando aí o mercado, porque são os nichos. Isso. Então, E aí existe- entra na questão, né? Tipo, falando com a Exato, tecnologia especificamente. E a Gigi já tá me chutando o pé aqui, Gigi. O que você quer falar? Não, eu já tenho perguntas, né? Porque com essas jornalistas maravilhosas, eu tenho uma pergunta. Eu queria saber qual que foi o caso mais inusitado que elas viveram na vida delas enquanto repórter e criadora de conteúdo. Adoraria saber.
Tem Quem vai, vários. quem vai, quem vai? Quem puxa esse bom? Posso puxar Ah, não, esse porque tem bom? vários, Vai lá. vários, né? Dá pra cada um falar 5, vai lá, Dá Dé. pra ficar o dia inteiro É isso, falando dá. aqui, mas enfim, tem vários, né? No IT Fórum, além de a gente ter o site de notícias e a gente ter um perfil muito de notícias mais aprofundadas, mais analíticas e autorais, a gente também tem a parte de eventos. Então, os nossos eventos, eles agregam a comunidade de tecnologia. Há alguns anos, isso foi, se não me engano, 2018, nós convidamos o Dr. Hanson e a Sofia, que foi o criador da Sofia, e a Sofia é a primeira robô humanoide que existia naquela época, hoje já Pra é quem tá super vendo no comum. YouTube, a gente tá mostrando as imagens. Legal, acompanhem aí. E aí a gente trouxe ele para o Brasil, e aí já começou ali antes, a gente tem que fazer toda a negociação com o palestrante, quando ele vai chegar, o que que ele vai falar, o que que ele vai fazer exatamente, ele faria parte da abertura do evento. Então eu falei para ele, Dr. Hanson, ele não queria chegar assim no dia anterior. Aí eu convenci ele, eu falei, não, você tem que chegar no dia anterior, você não sabe, Guarulhos é muito longe, Transamérica é do outro lado da cidade, você vai atravessar a cidade e não vai dar certo e tal. Mas o técnico dele, com a Sofia na mala, né? Que era só Só a a estrela da atração história. principal. Ele chegou no dia do evento, assim, 8 da manhã, e a abertura do evento era 8h30 da manhã. Trazendo a Sofia. Trazendo a Sofia da mala. Então, o Dr. Hanson estava lá no evento já, mas a Sofia não estava. O criador estava, mas a criatura não. Então, precisava trazer. E aí não tinha tempo hábil para ele ir de carro. Então, a gente chamou um helicóptero para ele ir de helicóptero lá de Guarulhos até o Transamérica. Aí ele chegou ali, mas ainda precisava colocar roupa na Sofia. Aí ficou aquela correria. A roupa na Sofia e não sei o quê. Aí eu falei, me dá aqui o batom. Passei o batom. Maquiando assim, uma maquiando a máquina. Maquiando o robô. põe a blusa, aí põe saia, não vai pôr saia, aí põe a saia na Sofia e tal. E a coisa se arrastando, e a gente enrolando ali para as pessoas não perceberem e tal. E aí, no fim, atrasou, óbvio e tal, mas assim, foi aquela correria, né? Aquele coração na boca de não dar tempo de chegar. E quem estava esperando a Sofia para uma entrevista? Era essa pessoa que está aqui do lado. Temos por imagem dela sinal, entrevistando a estava Sofia de batom passado pela Débora. Pro Canaltech na época. E eu lembro que já tava esse burburinho lá que vocês estavam falando, gente, espera, eram poucos veículos que iam entrevistar, né? Era bem restrito. E eu lembro que antes da gente tinha a Globo. Fantástico. O Verdade, Fantástico. foi. Então teve que fazer toda aquela entrada do Fantástico, que era uma. E a gente lá. Cadê? Eu também quero falar com esse robô, gente, pelo amor de Deus. Exato, e daí não deu tempo de testar, porque ela funciona com internet, né? Na época, você tinha que setar as perguntas e ela respondia ali, mas não deu tempo de testar. Então, teve um delay nas respostas, aí ficou, e a gente só assim, ó, Ia tudo ser. lindo, tudo maravilhoso e perfeito. Com Mas foi uma certeza. experiência legal. Foi uma Eventos, experiência né? legal. Exato, evento. Estamos acostumados. Exatamente. A gente, né, que como jornalista já fez evento, já passou por poucas e boas, né? Conta a sua. Exatamente. Eu vou contar uma, quando eu era jornalista, faz muito tempo isso, a Nokia de celulares era tipo líder absoluta, eu era repórter novinha, fui para a Alemanha para um evento na Alemanha, era um evento de telecom, estou lá no evento, e aí eu já tinha tentado entrevistar, todos os jornalistas aqui no Brasil tinham muito interesse em falar com o presidente da Nokia, o Brasil era um dos principais mercados para eles, então o CEO global. Estava no evento, era um evento, não era para a imprensa só, era para clientes, parceiros da empresa. O CEO da Nokia foi fazer uma apresentação, uma palestra. Eu falei, gente, é agora o meu momento. Vou lá, vou esperar esse homem sair da palestra. Quando ele terminou a palestra, ele desceu todo quietinho, ele era super low profile, tinha um séquito em torno dele. Eu falei, vi ele meio sozinho num canto, me juntei. Gente, nesse momento vieram uns 20 seguranças, eu quase fui presa, mas consegui Deus. sair praticamente com o pezinho andando assim, saí quase arrastada. Mas com a matéria na mão. Consegui a matéria, É fiz isso. lá as Isso aí. minhas 2 perguntas e consegui a Jornalista matéria. tem que ser cara de pau. É isso. Aliás, até pegando o gancho do seu, eu vou contar uma minha também, assim, porque eu fui convidado para ir para o lançamento do iPhone, né, na sede da Apple, e aí eu sabia que o Tim Cook, né, que é hoje o CEO da Apple, ele saía em determinado momento e ia para a parte de exposição ali dos aparelhos para poder fazer umas fotos, mostrar que ele tá com o aparelho na mão, com as pessoas em volta ali e tal, que era material de mídia para o PR trabalhar, né? E aí eu sabia disso. E no dia eu estava também entrando ao vivo pro Loop, que eles estavam fazendo a transmissão. conectado. Tá tudo É, conectado, tudo conectado. todo mundo Vocês acham junto, que a gente misturado. briga? É, Vocês gente. acham que a gente não gosta um do outro? Tá todo mundo amigo no final das contas. E aí, tava fazendo entrada pro Loop, eu sabia disso e falei com o Will. Falei, cara, eu vou ficar aqui no alto da escada, que dava para ver o pavilhão inteiro. Na hora que eu ver por onde ele tá entrando, eu vou correndo atrás, antes que as outras pessoas vejam.
E dito e feito, na hora que acabou a apresentação, fui pra lá, ele entrou pelo fundo e o pessoal já começou a fazer as fotos dele ali e tal. Eu fui correndo igual um furacão vindo pelo lado. Na hora que eu cheguei, aí, na hora que baixou um pouco as câmeras assim, eu já cheguei com o meu telefone. Tim, aqui, ó, uma pergunta pra você, não sei o que lá e parará. Aí eu perguntei qual que você acha que é o maior lançamento hoje e tal. Ele falou, não, todos são maravilhosos, não sei o que lá e parará. Eu fui emendei uma segunda pergunta, nisso já foram me puxando de lado assim também. Mas estava com material, né? Lógico. É A isso. assessora só olhando pra mim com aquela cara, tipo, você nunca mais vai ser convidado pra cá. Tim, if you could pick like one, which one is going to be the biggest launching for you today? The whole thing is the biggest one. It's unbelievable. You should try one of these. All right, thank you. Né? Sempre acontece, né, assessora? Pois É isso. Eu recebi também esse e-mail da Nokia, falando que nunca mais era pra Nunca fazer mais? isso. Pois Nossa, é, olha aí. uma chamada bem assim direta, né? Mas aí é sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje, né? Os bastidores e como que as coisas acontecem ali pra gente ter a informação, ter a notícia na mão. Joy, quanto o seu? Cara, vocês falando de evento, eu lembro, são muitos causos, né? Mas É, vocês falando muitos eventos. de evento, eu lembro quando eu fui cobrir, era um Unpacked da Samsung, há muitos anos, lá em São Francisco, na ocasião. Eles fazem aqueles palcos gigantes, é um auditório imenso, é um negócio assim, megalomaníaco, um evento gigantesco. E aí eu tava no meu cantinho, melhor para poder filmar ali, né, no meio do auditório, com uma vista boa para poder fazer imagem e vídeo. E a gente estava esperando algum tempo, tal, fazendo bastidor. Tava para começar, eu falei, vou dar um pulinho no banheiro, porque eu não vou conseguir sair daqui se eu quiser fazer um xixi no meio dessa Acabou, você vai galera. Porque é perder tipo seu lugar. estádio, né, praticamente. Eu não ia conseguir passar por todo mundo. Deixei minhas coisinhas lá com os colegas e fui, faltando bem na conta, porque eu falei, o tempo que todo mundo vai voltar, eu sento. Eis que eu fico presa na cabine do banheiro. O evento E a rolando. última, não, começando, e a última chamada, todos para os seus lugares, vamos começar. E não tinha uma alma, o banheiro era gigantesco, não tinha uma alma. Você levou seu celular? Não, Sempre leva o celular, porque já é a Sabe por segunda quê? história que eu escuto de gente que ficou presa no banheiro em nunca evento. mais, né? Nunca Nunca mais. mais, A agora dica. sempre levo o celular, porque era muito rápido. Eu falei, só vou lá daquele pulinho que vai demorar, vou engatar depois e precisar fazer de imagem de produto, não vou conseguir parar. Vou agora. E deixei o celular junto com a minha bolsa, porque eu tava sem bolsa, alguma coisa assim pra carregar, deixei junto com a minha bolsa os colegas que estavam lá guardando o lugarzinho, né? Um lugar bom. Fiquei presa. Não, se a gente for Ai, ficar de Deus. casa aqui, a gente não entra na pauta, né? Mas eu vou falar um outro rapidinho. Já que você falou de Samsung. Mas teve cheguei, tá? Cheguei assim, Chegou. suando, tive que passar no meio de todo mundo depois, mas deu tudo Meu certo. Deus. Quase Não, já- que escalei o Que negócio. situação. Já que você falou de Samsung, teve também um lançamento que foi esse foi na MWC, Barcelona, e aí era o lançamento do Galaxy também, e o Galaxy VR na mesma apresentação. E aí, no meio da apresentação, eles chegavam e falavam, põe a mão debaixo da cadeira de vocês. A gente colocava a mão, tinha um Galaxy VR debaixo da cadeira de todo mundo, de, sei lá, 10 mil pessoas, 15 mil pessoas, e todo mundo... Visto agora os óculos, aí você colocava os óculos, e aí todo mundo imerso ali, né, naquela coisa e tal, parará. Quando você tirava os óculos, o Zuckerberg estava no Ah, eu palco. lembro E o disso. Zuckerberg passou do meu lado. E como eu Não estava imerso, acredito. eu não vi o Zuckerberg passando do meu lado. E aí eu tenho uma foto que também estou mostrando para vocês aí agora. Deu lá no palco com o Zuckerberg, bem de longe, bem embaçado, mas eu juro que é ele que está ali atrás. Bom, vamos lá. Até aproveitando, falando de Gear VR, puxar para a Gigi, que é um pouco da sua praia, né, Gigi? Assim, falando um pouquinho de produção de conteúdo. Primeiro, você imaginava que era mais ou menos assim que acontecia nos bastidores? Bom, eu imaginava que devia ser muito louco, é isso que eu achei que fosse, que tudo é muito intenso, mas eu acho que isso é um pouco a natureza de vários eventos, assim, eu não sou jornalista, mas quando você produz Também tem coisas, o backstage é sempre insano, as coisas acontecem. Conta um aí, vai, de porque maneira você tem produção de eventos no metaverso. Quais são os casos que acontecem no metaverso? Bom, as loucuras naquele espaço, sim, são muitas, né? Mas produzir coisas virtuais, eu acho que tem uma complexidade, né, Igor? Porque você tem que lidar com pessoas que estão de lugares diferentes do mundo e o mais difícil é a comunicação ser clara. Então, tem muita confusão no backstage de eventos virtuais, sempre. Boa. Não muda muito para o presencial, né? Falando um pouco de produção de conteúdo, né? A gente está contando aqui os casos de como que as coisas acontecem. É meio que pastelaria ali no dia a dia, né? E aí, ao mesmo tempo que é pastelaria, você tem que ter muito cuidado com o que você está escrevendo, porque você está informando pessoas, né? A qualidade da informação ali precisa ser checada, rechecada. E isso está meio que ficando em segundo plano atualmente, pelo menos na minha Sim. visão. O que é que vocês pensam? E você com sua visão também do outro lado da mesa agora, como que você enxerga isso, Tati? Eu acho que hoje o jornalismo é isso. A gente tem discutido, para quem é jornalista, é uma coisa que a gente fala o tempo todo, mas o jornalismo mudou muito, né? E eu acho que principalmente TV, obviamente, internet, redes sociais, mas os últimos anos, eu acho que é isso. Você tem que... O que existe hoje é uma guerra por atenção, né? Então, e o jornalismo...
para você conseguir ter uma matéria que chame a atenção da audiência, com todo esse cuidado jornalístico, mas ao mesmo tempo tem a questão do timing, né? Na internet mais ainda, né? É isso, com a internet. A gente brinca, imagina o desafio hoje de você fazer um jornal nacional, né? Onde tudo que você vai falar, você já viu nas redes sociais. Então, o papel de jornalista, que era aquele papel de buscar informação exclusiva, um ângulo único, é cada vez mais difícil. E é isso, e o jornalista hoje, ele precisa ter agilidade, mas ao mesmo tempo ter ali a questão de buscar as fontes, ouvir os dois lados. Então, acho que é um desafio hoje, o jornalismo, o papel do jornalista é um desafio cada vez maior. E eu também acho que é isso, acho que tem ocorrido aí uma transformação nesse jornalismo, e o que a gente vê é a própria mistura do jornalismo com redes sociais. Quando a gente vê, por exemplo, a questão de redes sociais pautadas por notícia, então é isso. Hoje a gente está o tempo todo nas redes sociais falando sobre coisas que saíram na imprensa, mas a gente também cada vez vê mais a imprensa sendo pautada por redes sociais. Não, com certeza. E o acesso aos executivos também fica muito mais fácil, né? E aí, só para dificultar um pouquinho mais o seu trabalho, porque na nossa visão é sempre o assessor blindando o executivo, né, Débora? Você lida muito com isso. É verdade. Mas eu acho que tem um ponto também que a Tati falou ali de trazer esse referencial das redes sociais, porque a gente convive, óbvio, ali com as redes sociais e tem que tomar o cuidado para não ter a barrigada. Então, eu prefiro ali na publicação sermos os últimos, mas checar a informação e trazer a informação com algo que ninguém trouxe até então, algum olhar que ninguém trouxe. Porque todo mundo vai dar a mesma informação. E eventualmente não vai ser checado, vai dar uma barrigada ali. Mas o ponto é que a gente, vivendo aí na era das redes sociais, o acesso ficou mais fácil aos executivos, mas eu ainda cultivo essa relação ali com os assessores e sempre peço. É sempre importante. É sempre importante, porque a gente tem que valorizar o papel dos colegas também, né? E, obviamente, pedir, checar a informação, se tem algum ponto fora da curva. Então, a gente sempre tem que trazer esse referencial. E acho aí mais ainda que na era da inteligência artificial, que tem desafiado muito a produção de conteúdo também, todo mundo hoje é um produtor de conteúdo. E eu entendo que o papel do jornalismo vai voltar com força. É uma percepção minha, né? Assim, não existe nada comprovado ainda, mas eu acho que as pessoas vão buscar cada vez mais as fontes oficiais e as que elas confiam para que elas possam ter ali a assertividade da informação. Eu gosto dessa sua visão, mas deixa a Gigi falar uma coisa aqui, Gigi. Manda ver. Na verdade, a minha pergunta para vocês era um pouco sobre isso, exatamente tocar nessa questão de que o papel do jornalista, eu acho que ele é mais crucial do que nunca, né? Porque no momento em que você tem informação sendo gerada constantemente por todos, eu acho que buscar a origem da informação, a verdade dos fatos e poder narrar isso é uma coisa que eu diria valoriza a nossa humanidade, né? Acho que humanos versus máquina, nós estamos nesse lugar de detectar o que é ou não fake news. Então, como que vocês veem esse fenômeno? Porque eu acho que isso é pró-jornalismo, no momento em que talvez o jornalismo estivesse se diluindo muito, né? O que vocês pensam? Não, só complementando, eu acho que é super legal o que você está falando, e assim, acaba que na minha visão também, juntando com o que você falou, muda um pouco a forma, muda um pouco o jogo. Tipo, talvez o jornalista não fique mais tão preso às redes sociais e vire uma pessoa produtora de newsletter, como você é, como a gente está fazendo aqui no Innovation Hub. Sim, é menos conteúdo, mas aquele conteúdo que você consome com prazer. Voltando para os blogs. Voltando para os blogs. Você vê isso também? Eu vejo também. Acho que é isso, é menos a forma, né? Acho que é isso, a forma está mudando. A história do podcast, né? Eu acho que está mudando a forma, é menos a forma e mais o conteúdo mesmo. Porque no final das contas é isso, não importa se você está usando o blog ou se você está fazendo ali tem um canal no YouTube, mas quando você tem essa questão com a credibilidade, com a busca da informação, com o que a Dé falou, a questão de buscar a informação confiável, de uma fonte confiável, você checar as informações, você está produzindo um conteúdo de qualidade. Aí não importa se ele está escrito, o que importa é isso, essa qualidade. E sim, eu acho que nesse momento, principalmente com inteligência artificial, com toda essa... A gente vê um movimento de... tem um movimento aí de tirar um pouco a força do jornalismo. Nunca o jornalismo foi tão importante, né? Porque ele é hoje essa referência no mundo com tanta informação. A gente vai ter que buscar uma referência
confiável, né? Então, acho que é isso. A gente está no meio dessa grande confusão, Pois né? como diz a Amy Webb, né, da geração da transformação. É, Mas a assim, geração T. mas da mesma, por outro lado, assim, todo mundo tá brigando pelo clique. Né? E quando Sim. você está produzindo um conteúdo mais denso, você está gastando mais tempo produzindo um clique só e que às vezes não vai ter o mesmo impacto dos 10 Massivo, das né? 10 publicações que você tem. E aí eu acho que você pode trazer uma visão nesse sentido, Joy, porque no Loop vocês têm o conteúdo que é feito ali, né, aproveitando o hype. Você falou hoje, O vocês Hot estavam produzindo News, conteúdo né? do Elon Musk aí que tá bombando. Sim. Eu lembro quando o Apple Vision Pro chegou, eu falei, não quero ir lá conhecer. Eles falaram, mas hoje não, que tá bombando de audiência, temos que fazer mais vídeo. Tem Precisamos- esse lado, né, de aproveitar Sim. o clique, mas tem também outro lado de um conteúdo mais elaborado. Vocês fazem vários projetos especiais, enfim. Como é que vocês veem essa questão, assim, de conteúdo elaborado, conteúdo mais produzido versus o conteúdo que entra nesse jogo do clique, sabe? O mercado de produtos, de análise de produtos, a gente sabe que tem muita gente brigando. Quando a gente começou lá atrás, que a gente estava brincando do Canaltech, mas não tinham muitos concorrentes. Era o Tecmundo que estava ali, chegou um pouco antes e começou a ir para o YouTube. Até você começou esse projeto lá de ir para o YouTube, fazer a parte de análise, notícias indo para o YouTube e tudo mais. Só que hoje em dia existe uma massificação muito grande por conta disso, das pessoas olharem mais para influenciadores, para youtubers que começaram no quarto de casa e começaram a comprar seus próprios produtos e fazer aquelas análises. Então, hoje existe uma concorrência diferente no YouTube, especificamente. Só que o Loop, ele sempre prezou muito pela qualidade, porque o Will tem uma parte muito técnica, o estúdio lá é enorme, tem vários estúdios, é uma preparação diferente, então eles zelam muito pela qualidade do conteúdo. Isso faz com que o público seja diferente dos grandes sites, por exemplo, que estão no YouTube. Então, lá existe uma preferência por menos conteúdo, você pode até ver comparado com os outros, menos conteúdo, só que com mais focado em qualidade, mais tempo de teste, olhando para uma coisa mais parruda, do que pela quantidade. Só que aí eu cheguei lá, fazia um ano, mais ou menos, eu sentia falta do factual no YouTube, que a gente fazia no canal Tech News, o Tecmundo ainda faz hoje, com Hoje no Tecmundo, mas eu sentia que faltava mais de uma visão, porque a gente tem basicamente dos grandes um veículo fazendo. Então, tá tudo bem, você tem o factual, mas você não tem ali as opiniões diferentes. E aí, enquanto uma mulher que fala sobre tecnologia, que somos poucas, né? Principalmente Exato. nessa área de teste de produto, de review e tudo mais, falei, vamos fazer, né? E aí, o que a gente está fazendo agora é abrir um segundo canal, porque tem toda a questão de algoritmo. Se a gente começar a colocar notícia diária lá, não vai funcionar. Então, a gente optou por abrir um segundo canal e ver como isso vai... Como o público vai receber, como isso vai se portar dentro do YouTube. Então, a gente já tem tido uma resposta muito legal e um feedback muito legal de que as pessoas sentiam falta de mais uma opção para ouvir ali as notícias. Porque, às vezes, a seleção de notícias que é feita por um é diferente da que é feita por outro. As pessoas querem uma coisa mais rápida. Então, a gente está tentando equilibrar isso, essa falta que eu estava sentindo de um pouco mais do factual, com esse segundo canal. Porque tem essa questão também de onde você vai colocar o seu tipo de, que tipo de conteúdo, em que plataforma. É bem complexo isso, né? Mas a gente está tentando ali tatear e ver como está essa outra área. E até puxando um pouco para a Gigi também, eu acho que tem uma questão interessante na época do Canaltech, você deve ter vivido isso algumas vezes também na sua carreira, de transformação de produção de conteúdo e de plataforma. Né? Quando começaram os sites, era um jeito de indexar, um jeito de produzir, depois mudou. Quando a gente começou no Canaltech, essa coisa dos vídeos, era muito o momento em que começaram a fazer vlogs na internet, mas um vídeo com baixa qualidade, né? Era uma webcam, era na época ali do PC Siqueira, tinha o Kibiloco, começou o Porta dos Fundos ali, eu acho que o Porta dos Fundos foi um dos primeiros que veio com essa visão de trazer um conteúdo de qualidade em vídeo na internet. E a proposta do Canaltech na internet, no vídeo, era exatamente essa: trazer um pouco do conhecimento que a gente já tinha de TV, de produção mais elaborada de vídeo, e fazer uma produção bonita na internet, não ser uma produção caseira. E isso acabou virando o novo momento. Sim. Né? Gigi, você que olha para o futuro, o que você acha que é o novo momento da produção de conteúdo, principalmente pensando em Web3, pensando em metaverso, pensando em VR, pensando em tantas formas de produção de conteúdo que existem hoje, né? Olha, isso era uma das outras perguntas que eu tinha, mas eu vou primeiro responder. Eu acho que tem, assim, streaming de games é uma coisa que eu acho que tem tudo a ver com o que hoje está sendo consumido, né? Quando você se comunica através de um jogo ou do mundo virtual. E eu acho que também influencers 100% digitais é uma coisa que ainda está crescendo, mas que eu acho que é bem interessante. A gente vê alguns movimentos, né? A Nunu, A influência digital aqui, ó. a própria Área Phoenix, que é brasileira, que inclusive fez os looks que eu estou vestindo aqui. Eu acho que essas são tendências, né? E uma questão que eu acho que faz uma grande diferença é que muitos da geração Z e Alpha
não gostam de ler muito, né? E eu sei disso porque quando eu produzo projetos, a regra é não escreva textos muito grandes, né? Então eu acho que quando você gamifica a experiência, você comunica de uma outra forma. E isso, na verdade, é uma pergunta que eu tinha. No momento em que as pessoas leem menos, mas leem muito, é muito interessante, né? As pessoas leem menos em extensão, mas elas pegam fragmentos de tudo o tempo inteiro. Como que a gente consegue comunicar bem, né, do ponto de vista de um jornalista multimídia, assim? É uma questão que eu me pergunto a todo momento. Quem vai? Posso começar respondendo. Eu entendo que assim, a gente tem que estar onde o nosso leitor está, seja ele escrito, falado, escutado. Então, quem hoje determina onde que a gente deve estar é o leitor, né? Então, a gente tem que olhar para esses públicos. Você pode gostar mais de um vídeo, mas a Joy gosta mais de ouvir um podcast no carro enquanto ela dirige. Então, de fato, como a Gigi falou, esse conteúdo tem que ser multimídia e a gente tem que fazer as linguagens para cada canal, porque não adianta você simplesmente passar uma linguagem escrita para um vídeo do TikTok ou um Reels, ou então você fazer um carrossel com a mesma linguagem de uma reportagem. Não funciona. Então, o leitor ele vai consumir ali da forma que ele demandar. Mas, ao mesmo tempo, você falou do algoritmo, né, Joy, também, a gente fica refém do algoritmo do Google. E ele muda toda hora. Então, a gente fica correndo ali atrás. Aí a gente azeitou, aí a gente tem que ir de novo para outro caminho, porque mudou o algoritmo. E a gente vai tentando descobrir. Então, assim, tem as políticas de SEO também, que daí a gente tem que ficar em linha com as políticas de SEO para ter mais leitura. Então, a gente, ao mesmo tempo que a gente tem mais conteúdo, a gente acaba perdendo um pouco essa questão da humanização, porque a gente está fazendo conteúdos para tecnologia e, de repente, não para humanos. Então, a gente tem que voltar às origens e falar quem é o meu leitor, quem é essa pessoa que vai consumir o meu conteúdo e falar para ele. Às vezes, isso significa perder a relevância ali de audiência. Mas você tem que encontrar qual é a sua métrica de sucesso. A minha métrica de sucesso é ter milhões de leitores ou é ter um grupo mais sucinto, mais engajado? Então, você tem que pensar um pouco nesse sentido, sabe? Eu acho que isso que você falou sobre um público menor, por exemplo, a gente estava falando que eu sou influencer, é o que dizem, né, agora. Só que eu tenho um público muito pequeno no Instagram, eu nunca fomentei Instagram, eu nunca fomentei essas coisas. Eu acabei abrindo minhas redes na época que eu comecei a fazer vídeos diários, porque aí eu fiz uma limpeza do que era pessoal e comecei a falar ali mais sobre tecnologia. Só que eu não sou uma pessoa muito 100% engajada ali, tanto que é um público pequeno, são, sei lá, 10, 12 mil pessoas, só que as marcas de tecnologia buscam isso porque é um público extremamente orgânico, nunca... quem tá ali porque quer saber, e é muito específico. Quem tá ali quer saber muito sobre tecnologia. Então, é maluco isso, né? Então, eu falo de uma forma que eu já tentei mudar, por exemplo, a linguagem. Falei, não, agora que eu tô fazendo coisas de redes sociais, vou fazer um negócio mais bonito, mais bem feito. O povo não gosta. Eles gostam do jeito que era antigamente. Que é eu sentar ali nos bastidores em 5 minutos, que a gente tinha 90 reuniões enquanto gerente de conteúdo da NZN, Tecmundo, Baixa Aqui, Clique Jogos, era tudo na minha alçada. E tinha que fazer vídeo também, porque faltava essa representatividade de mulher em tecnologia. E aí, quando dava, fazer alguma coisa em rede social. Então, era tudo muito bastidor, era tudo muito quando dava, assim. E aí, eu vejo que as pessoas gostam dessa linguagem. Então, o que eles mais gostam é o que eu chamei de resumo preguiçoso um dia, porque eu falei, gente, fui no evento, vou fazer um resumo preguiçoso. O texto tá lá completo no site, o vídeo completo tá lá no YouTube, então vou fazer um resumo para quem tá com preguiça. E é o que as pessoas gostam ali, não adianta fazer produção, eles gostam dessa linguagem mais direta. E é muito sobre adaptação, quando eu vou escrever um texto, aí você faz aquela matéria mais densa, que infelizmente a gente sabe que são as que têm menor retorno, isso é muito triste. É verdade. Você dedica muito ali, mas você queria que chegasse nas massas, mas quem chega é um público muito qualificado. Eu acho que é muito sobre entender as linguagens. TikTok, para mim, é uma coisa que eu até agora tô tentando entender, porque é uma loucura. Ah, mas você tem uns vídeos bombados de mais de 1 milhão ali. Aí, então, mas o quê? Que tem estratégia? Não, É uma simplesmente fui lá. discussão, né? Beleza, mas aí a gente entra numa outra discussão que a Tati pode ajudar a gente a desvendar esse mistério. Marcas, a gente precisa bancar essa produção de alguma maneira, né? Se a gente está fazendo uma produção mais aprofundada, algo que demanda mais tempo, ela é mais cara. E aí a gente ainda está falando que essa produção mais cara não traz audiência, mas ela é relevante porque ela traz o público qualificado e que a gente precisa fazer isso. Quem banca isso, Tati? Como é que as marcas enxergam, né? Porque a gente precisa das marcas para poder, né? Publicidade para poder bancar esse conteúdo. Como que as marcas enxergam isso? Onde que elas apostam? Hoje é isso, varia, obviamente, acho que
tem esse desafio, do mesmo jeito que tem um desafio para a comunicação, para o jornalista, tem um desafio também para quem está do lado de cá na comunicação e no marketing das empresas, porque é um desafio meio parecido. Como que você fala com a sua audiência, qual o melhor canal, qual é a melhor mensagem. Então, esse é um trabalho que a gente faz muito próximo das audiências. E é isso, e muitas vezes as empresas, cada vez mais, elas se dão conta que nem sempre a matéria, a gente... Antigamente falava a centimetragem, quanto equivale, a matéria sai lá na imprensa, quanto isso equivale se fosse uma publicidade. Hoje isso não existe mais, né? Mas hoje, muitas vezes, muitas empresas já entenderam que é melhor fazer uma coisa que seja mais cara e impacte menos pessoas, mas que tenha o resultado efetivo. Então, o trabalho que a gente faz muito com as empresas é descobrir qual é o real desafio que eles têm em relação à comunicação. E a partir desse desafio é que a gente desenha ali o projeto que faz mais sentido, tá? É uma coisa, tem um trabalho aí por trás disso, e às vezes isso não quer dizer que sempre vai entrar no jornal ali de grande audiência. Muitas vezes é isso, é um projeto especial, mas que vai gerar, você vai falar com a audiência que você precisa, e muitas vezes isso vai gerar... Resultado, né? Negócio, vai gerar venda. resultado, porque é isso, às vezes a matéria teve trilhões de views, mas não teve nada, e às vezes a gente faz um projeto muito específico, mas que gera, seu telefone toca. Várias vezes a gente tem isso, assim, o CEO da empresa fala, não acreditava em vocês, olha aqui, aí encaminha um e-mail que ele recebeu por conta daquele projeto. Então, esse é um desafio e depende muito do momento da marca e o que ela quer comunicar. Você sabe que eu aprendi muito disso aqui no TD, assim, que antes era uma visão de jornalista mais volume, beleza, vão aparecer awareness, e aqui é muito mais conversão, é o momento da empresa, né? O que é que ela quer no plano de comunicação dela. E aí eu acho que talvez você deva lidar muito com o cliente mais egotrip ali, que quer aparecer na capa do jornal, né? Mas você sabe que não vai gerar resultado nenhum para ele. Isso deve ser muito difícil para você que faz evento também com o executivo, e tem o patrocinador lá que às vezes quer aparecer mais que o próprio produto, mais que a própria mensagem, deve ter muito disso. A gente procura separar bem, assim, ao lado do conteúdo dos eventos, do conteúdo editorial, né? A gente separa bem isso. Então, se ele compra ali a cota, ele sabe quais são os benefícios que ele vai ter e tal. Mas acho que tem que desmistificar um pouco isso também, porque, assim, às vezes tem uma pessoa que não é ali do hall de parceiros, mas que fala super bem. Então, tem um desafio também de trazer essas pessoas e equilibrar essa equação, de trazer todo mundo para a mesa para discutir. Obviamente que tem os parceiros ali, mas trazer visões diferentes, porque se tiver as mesmas pessoas sempre, a gente não traz visão diferente. Aí também vem a questão da diversidade, que a Joy sempre fala, que também tem uma bandeira muito grande de trazer as mulheres mais para esse protagonismo. Então, a gente tem esse desafio como mulher de trazer esse protagonismo também mais para as mulheres. Mas é difícil, a gente sabe que são poucas as mulheres, acabei levando até para o outro lado a conversa aqui, né? Mas enfim, acho que a gente tinha que falar um pouco disso também. Quem sabe um capítulo só sobre disso? Isso. Só sobre isso, vale super. É importante. Vale super. Conta pra nós, Tati, sua lida diária aí com os clientes. É isso, eu acho que é um desafio. Eu costumo brincar porque, na verdade, todo mundo que não é jornalista ou que não está no lado de PR acha que entende de comunicação. Como é uma coisa, inclusive, por conta até do que a Dé falou, hoje todo mundo é mídia, né? Basta você ter um celular que você é mídia. Então, as pessoas acham que é muito mais simples do que é. Então, e isso se reflete também muitas vezes no cliente que chega falando, olha, por que eu não fui capa do Valor? Porque eu preciso ser capa do Valor. E é um trabalho nosso de convencimento exatamente mostrando como funciona o jornalismo, desmistificando um pouco essa percepção de que, entendendo assim, por que eu costumo brincar, falo, o cliente ele está bem educado quando ele me diz, eu entendi por que tal pessoa entrou na capa. Ele entendeu quais foram os critérios jornalísticos, porque existem critérios, né? Sim. E aí eu brinco, eu costumo falar, tinha uma época que todo mundo queria ser capa da Veja. Eu falava, gente, mata alguém de uma forma bem bizarra que talvez você vai ser capa da Veja, né? Talvez. Brincadeira, gente. Depende do que Talvez. acontecer no dia. Brincadeira, mas é isso, assim, né? É muito difícil. E muitas vezes é o que você falou, às vezes você quer ser capa e ninguém nem... Hoje em dia, gente... Vamos combinar, todo mundo que ainda existe essa percepção assim, quero sair no jornal ou na revista. Quantos de nós
vocês mesmos que estão vendo, quantos de nós vemos a versão impressa? Muitas vezes a gente vai no online. Uhum, sim. Então, tanto faz se você está ali na capa. Então, acho que é isso. Mudou muito essa dinâmica e é um trabalho de convencimento que a gente precisa ter para a pessoa entender qual é o valor, qual é o real valor daquilo que a gente está fazendo, né? Eu acho que também tem um trabalho de construção de vocês, assim, também, né? Obviamente, se a pessoa tiver um conteúdo relevante, Claro. Sim. ela vai estar em Naturalmente. posição de destaque ali, naturalmente. Então, a construção da comunicação do lado de vocês. E a gente sabe que em tempos de crise, a primeira coisa que cortam é comunicação e marketing, quando, na verdade, a comunicação e o marketing são estratégicos e deveriam isso. ser os mais fortalecidos em momentos que você mais precisa, né? É isso. Tá vendo você, esse level que tá nos assistindo, ó, fica com essa mensagem. Gigi, diz aí. Val, o que eu ia comentar era sobre o Roblox. Eu não sei, vocês estão acostumados a jogar no Roblox? Ou sobrinhos ou Não. filhos de Jogar Eu não. tenho Não, uma não. filha de 10 anos. Não, Eu tenho uma filha Até até um um carro, ano, já tá então, acostumada. familiarizada. Roblox. Porque é interessante quando você produz projetos para Roblox, as marcas elas vêm muito interessadas, né, no retorno ao investimento que o Roblox oferece. E é muito interessante olhar para a maneira como eles realmente geram essa coisa do Ibope. Lembra que a gente tinha essa ideia de que quem assiste a TV, você tem um Ibope específico garantido naquela faixa? E é meio que assim que o Roblox opera. Então é muito interessante que, enquanto uma marca, você consegue de fato investir um valor tanto de marketing e eles garantem que você vai ter um retorno X de, sei lá, 5 milhões de visitas. Eles garantem, porque, claro, eles redirecionam. Mas quando eu descobri tudo isso, eu falei, gente, é um modelo que não tem nada a ver, né, com o que a gente espera dentro dessa geração alfa, do contexto dos games, mas é um modelo que ainda permanece. Daí a questão é como que você cria a retenção desses jogadores, porque o Roblox joga eles lá. E como é que você mantém eles naquele espaço? Então, eu só queria trazer isso à tona porque eu acho super interessante. Um modelo que a gente achava que estava defasado, mas que ainda é super utilizado no espaço de jogos. Exato. Talvez eu acho que o que conecta aí é a produção de conteúdo daquela marca, né? Para ela É reter o isso, cara ali dentro, é tem que isso. produzir um conteúdo de qualidade. E aí trago até outro ponto, já que a gente passou pelo Canaltech, a gente ia ter a Paty Gnipper aqui também, que é editora do Canaltech, acabou que teve um problema em cima da hora, não conseguiu vir. Mas o exemplo do Canaltech, né? O Canaltech ele acabou sendo comprado pela Magalu. Vocês acham que é esse um pouco do caminho, assim? As marcas meio que se apropriando da autoridade ou do discurso dentro desses veículos, assim como o Roblox, por exemplo, entregou para um site, ele tem que continuar Sim. aquela conversa que estava dentro da plataforma do jogo, né? Vocês enxergam, como que vocês enxergam isso? Eu acho que você trouxe essa questão do Canaltech da Magalu, mas a gente tem outro caso recente também do Tech Masters, Kabum, que era do Kabum. O Kabum criou um veículo de tecnologia para poder fomentar e levar para as vendas ali, consequentemente para as vendas no site deles. E acabou que a Magalu comprou o Kabum. É. E aí acabou que no final o Tech Masters acabou. Então, assim, será que é mesmo o futuro? É uma forma de você ter... Eu acho que um dos grandes desafios, pensando aí, né, na época de gerência de conteúdo dos grandes sites de tecnologia, no caso do Tecmundo existe um fundo investidor, por exemplo, que está por trás disso, então a gente tem essa base ali. O Canaltech agora tem a Magalu. Existe o Tecnoblog, que é independente, acho que é um dos únicos, se não o único hoje em dia que opera independente. É muito complexo você manter uma operação muito grande, porque existe essa liberdade editorial que você precisa manter, mas ao mesmo tempo você precisa do dinheiro, seja da Magalu como do fundo investidor, da Magalu, para poder manter uma produção de conteúdo de qualidade, com pessoas de qualidade. Então, eu acho que esse tem sido o grande gargalo disso, porque eu fui parar nessa questão de criar conteúdo, inclusive conteúdos comerciais, porque eu já fazia isso enquanto eu era gerente de conteúdo. Já existia essa busca, as marcas chegavam e falavam, eu quero fazer um vídeo de um produto X, um dinheiro relevante para a gente poder pagar as contas. Gente, tem que pagar as contas. O pessoal fica, porque vocês são vendidos, como é que paga o salário das pessoas? É publicidade no final das Mas a contas. questão é deixar claro quando é publicidade. Quando Muito não é, então, claro, assim, Que é o exatamente. desafio, né? Só que já existia essa busca, mesmo que em um cargo que eu não estivesse ali como apresentadora, não era o meu cargo prioritário ali, sabe? Tinha uma série de outras coisas para fazer. Então eu falei, cara, já estou fazendo isso aqui. Com 97 outras coisas para fazer. Então, vamos ver como é que isso funciona fora dos veículos, e é isso que eu estou tentando explorar agora. Mas eu acho que esse vai ser um caminho, porque esse movimento da Magalu, a Magalu não comprou só o Canaltech, ela comprou o Jovem Nerd, como a gente falou, o Kabum, uma série de outros sites. Eu acho que é uma forma que eles encontram de chegar lá. E do lado de cá,
como é que faz para manter essa separação, sabe? A Paty acho que podia trazer melhor pra gente, porque ela tá lá. Na nossa época, a gente era da época do A pobre, gente era, da época pobre do negócio, quando tava começando. Recursos escassos, Recursos vai. escassos. recursos escassos com uma parceria muito forte com o Baidu, digamos assim. Exato. Então a gente não passou, eu não passei por Que isso, medo. sabe? Eu não passei por essa intervenção. Eu não sei até onde eles estão intervindo ali ou não, né? Mas você está falando uma coisa agora, tá me vindo à cabeça, assim, será que a Magalu comprou vários sites de Isso. tecnologia, né? Ela Sim. comprou o Jovem Nerd, comprou o Canaltech, Isso. tem mais outros. Tem mais E depois também, eu tô Kabum. lembrando. Será que ela não fez um teste ali e matou aquele que estava dando menos retorno? E aí a gente também, de novo, volta a ficar na mão das marcas. Né? Exato. Mas eu isso. acho que além de ter criação de autoridade e tudo mais, tem a compra de inventário. Então, Também. é assim, É isso. para mim, esse é o principal motivo, assim, comprar inventário para vender mais, né? Então, existe ali, o público tá ali, o B2C, né, especialmente, tá ali, então a gente vai comprar o inventário para poder vender mais. E tem uma questão também, né? Você tendo esses dados, você tem uma noção do que o público É está isso. querendo, o que o público está Exatamente, procurando, como que ele vai... Pauta as o que estratégias ele quer, todas. O que ele quer comprar, né? Acho que tem isso. E tem o outro lado, porque a gente sabe que esse é um outro ponto do jornalismo de tecnologia no Brasil, que eu acho que existe isso daí daria 3 horas de conversa, que é a dependência, a nossa dependência das marcas, porque é muito isso. caro tecnologia no Brasil. Boa, A gente Brasil. precisa receber o produto para testar, é inviável você sair comprando todos os lançamentos, porque a gente está falando de celular de R$12.000. Então, assim, é inviável, né? Insustentável. A gente depende da parceria com as marcas, e aí parcerias editoriais, não estou falando nem das publicitárias, de você receber, de você estar naquele mailing principal. Então, você tem que estar ali fazendo você tem que estar em eventos, você tem que se fazer presente. Sim. Mas aí vem uma outra discussão também que tem a ver com o nosso tema de influenciador, que é essas marcas, elas preferem os caras que têm milhões de seguidores, eventualmente. E aí são sempre os mesmos grupos de pessoas, assim, não dá oportunidade para outras pessoas ou outras empresas que estão ali também jogando o jogo. Outros olhares, né? Mas Então, você sabe que é isso está complexo, né? começando a mudar, tá? E eu vejo, assim, até nos clientes, porque, na verdade, o que as marcas estão percebendo? Porque é isso, esses grandes, eles estão sendo... É isso, ele gera pouco engajamento, mas ele gera muito awareness. Mas as marcas estão começando a fazer agora um movimento de começar a apoiar micro-influenciadores e Legal. crescer junto com a marca. Então, grandes marcas pegam esses micro-influenciadores e dão ali oportunidades deles participarem de eventos internacionais ou de ter acesso de repente a marca patrocina alguém, ele vai ter um acesso que ele não teria ali. E isso, o que acontece? Esse influenciador cresce junto com a marca e isso gera um relacionamento ali. Isso, eu acho que a indústria de TI está aprendendo um pouco do que a indústria, por exemplo, uma Nike da vida já faz há algum tempo. Que é isso, que é essa questão de você trabalhar melhor esses micro-influenciadores e você suportar o crescimento desses micro-influenciadores, porque você gera o engajamento deles. E só para poder trazer um outro ponto dessa visão aí de grandes influenciadores, é como você falou, né? Eles não estão tão envolvidos com a marca. E aí, a gente já viu casos, a Joy vai lembrar muito bem, eu acho que você também, de uma marca de smartphones que levou um monte de influenciador aí para uma viagem X e de repente estava lá, né? Era uma marca de fabricante de smartphone, mas o influenciador grandão estava lá tirando foto no espelho e mostrando que ele não estava usando o aparelho daquela marca. E assim aconteceram vários, né? Queria aproveitar isso para perguntar para vocês, qual o momento mais sem noção que vocês já viram aí no mercado de tecnologia, nessa relação de influenciadores, jornalistas com marca, ou mesmo vocês já fizeram alguma coisa sem noção? Ai, gente, Todo eu acho mundo que já, eu né? tô com um na cabeça, mas eu não vou contar, não. Conta. Agora vai. Agora Ó, eu conta. vou me expor Você aqui. sabe qual é, não Eu é vou me meu. expor. É que esse não é meu, esse é aqueles relatos, sabe? Então de alguém fala que é um falou amigo, que vai lá. é, Então né? conta isso, é desse Eu jeito. não- e o pior é que eu não sei quem é a pessoa efetiva, mas a pessoa foi para uma viagem dessas, né, que a gente sabe que a marca leva e é tudo muito bonito, né, deixa você no hotel muito legal e tal, e dá um valor para você se alimentar num cartão pré-pago. E aí dizem as más línguas, é o famoso longe de minha fofoca. Não estou aqui, ó, agora saia jornalista, eu vou trazer apenas a fofoca. Dizem que aí alguém usou este cartão para comprar um produto da maior concorrente, vocês devem Não imaginar, acredito. da Meu Deus. maior concorrente. Você sabe dessa história? Sei. Nossa. Depois você me diz os nomes, Eu porque não eu preciso sabia, saber. não. Sim. Mas então, essa é grande dentro do Essa mercado. é. E assim, é um babado, porque, né? Ele tá usando o dinheiro de uma empresa que levou ele para ver um lançamento para comprar coisas da maior concorrente. Mas, como eu disse, não tenho provas, é apenas uma fofoca. É difícil, né? Complicado. E aí a seu marca... cliente, como E aí, lidaria com exatamente. isso? É Como o isso. cliente lida com isso? É difícil, né? Manda aquele e-mail, Cortado não da convida listinha. mais.
E eu vou contar o santo, porque eu já contei pra eles depois. O Rafa Hewitt, inclusive, não sabia dessa história. Contei pra ele dia desses. Fui pro evento da Kaspersky. E, de repente, o evento super lindo, beleza, legal, foi em Cancún. E aí, no final da festa, no final do evento, tinha uma festa na praia. E beleza, todo mundo tava lá. Inclusive, o senhor Eugene Kaspersky, que veio a ser um dos homens mais ricos do mundo, patrocinador da Ferrari por vários anos. O cara foi... Eu falava isso errado, ele não é ex-KGB, mas ele é um cara que tava ali na parte da inteligência da União Soviética e tal. E aí, beleza, passa ele, o povo lá tudo dançando, né? Tipo, os russos já mamados na vodka, eu também gosto de vodka. Daí vocês imaginam. Uma empatia Uma ali, empatia ali, né? Então rolou os gringos dançando as macarenas da vida lá, tava no Caribe, né? O povo ali gostando. A festa rolando, o Kaspersky ali com as menininhas, de repente pega um charuto e vem, ele passa na minha frente, eu não sei o que deu na minha cabeça, eu dei um pedala na cabeça dele. Do nada, pá, pedala na cabeça dele. Culpa, é da vodka. Do nada. Não sei o que Então, aconteceu. nessa hora eu olhei pra trás, tava a Isabel, que era assessora de comunicação. Deus. Ela olhando pra mim, tipo, ela ficou verde, preta, roxa, amarela, ela ficou daquele jeito assim. E tipo, com aquela meu cara, tipo, Deus. você nunca mais faz nada com a gente, né? Aí beleza, ele passou pra lá, nisso eu fiquei são no mesmo segundo, né? Acabou, passou o efeito da vodka. De repente passa o Kaspersky vindo do lado de lá, eu até fingindo que não tava vendo ele, né? Aquela coisa. De repente passa ele, pá, e saindo, me devolveu o pedala. Aí pronto, aí ficou tudo bem. Resolveu o assunto ali, tá tudo certo, zero. 0 a 0. Ganhou até uma exclusiva depois dessa, né? É muito bom. Resolvido. Quem mais tem caso Ai, sem gente, noção? eu lembrei de um caso sem noção, assim, mas esse foi meio triste. Mas a gente contratou um desses influenciadores para um cliente na CCXP, bem grande, de mais gamer. E aí esse influenciador tinha todo um projeto ali, cheguei no dia, vou recebê-lo, cadê? Nada. WhatsApp, nada. E ele tinha um dia de gravação na CCXP, o último dia, não sei o que, nada. O cliente desesperado, de repente ele me manda uma mensagem. Desculpa, eu fiquei bêbado, não tenho condições de ir. Meu Deus. Meu Deus do céu. E aí? Gente, o que vocês fizeram? horror. Cancelaram. Ah. Cancelamos, já tinha sido pago uma parte, foi assim, muito sem noção. E aí, para eu contar para o cliente, né? Aí eu tive que inventar que ele tinha tido um problema. Agora ele tal. sabe. Agora ele sabe, é isso. E nunca mais vai fechar nada com essa Nunca pessoa. mais. E aí é isso. E é isso, gente. Vocês saibam que também é isso. A gente circula internamente esse tipo Sim. de coisa. E nenhum Mas e aí, cliente mais você- da agência fez isso. Você gostou da honestidade ou preferia que ele tivesse mentido pra você também? Olha, vou falar que foi bom ele ter sido honesto, mas. Perde a Gente, confiança. é profissional, né? É isso, Ele foi é uma contratado, relação né? profissional. Você não vai aparecer no escritório É no isso. dia seguinte e falar, não estou indo porque estou bêbado. Estou bêbado, porque é isso, estava pago. Era uma coisa que a gente pagou com antecedência, a gente tinha feito tudo, assim, era o último dia da CCXP. E aí aprendi, nunca mais eu deixo para fazer coisa no último dia do evento. Esse é o famoso foi mal, Exato. fiquei doidão. Tava É doidão. isso. Esse é o É famoso. isso. Gigi, você ia comentar alguma coisa? Queria comentar, não, porque eu acho que tem uma questão, achei, com influencers, né, que no começo dessa cultura, e eu meio que cresci nessa cultura, porque quando eu era adolescente foi o começo, assim, das redes sociais, eu acho que as pessoas acreditavam muito no que os influencers falavam, né, você vem dessa cultura da blogueira, que tá tentando realmente entender os produtos, compartilhar coisas, e desde que a gente atingiu um lugar em que, eu não sei se eu pessoalmente confio em tudo que os influencers hoje postam, sobretudo os muito famosos, porque tem uma coisa muito comercial. Não sei se tem uma curadoria real, né? Eu me questiono se não é um pouco quem paga mais eu faço o ad, né? Então, acho que aqueles micro-influencers que acho que são mais comunidade, assim, orientados towards communities, né? Acho que eles têm uma verdade, porque eles de fato se importam com a comunidade deles, ainda que menor. Eu não sei, eu acho que esse comportamento que você vivenciou é típico de alguém que já não está mais entendendo o propósito de ser um influencer, né? Mas só simplesmente a questão econômica por trás disso. Não, é isso, vira quase se acha uma super celebridade, né? Mas até para tentar puxar um ponto que eu acho que pode ter deixado interpretações aí pro pessoal, a questão dessa relação de marca com jornalista, né? Beleza, você faz alguma coisa que a marca não quer, ela vai e te tira da lista. Então, será que o jornalista também fica nessa posição de não, tem que estar ali de bem com a marca, não posso falar mal dela, para ela poder me chamar para o próximo evento, para eu poder continuar no mailing? Tem esse lado, assim, como que vocês lidam com isso, né? De ser independente, de dar porrada, mas ao mesmo tempo assoprar logo em seguida. Que é meio que uma rotina nossa no dia a dia aqui, né? A gente dá porrada também. Sim. Você leva a porrada também do lado do cliente o dia inteiro, tá aqui como prova. Mas a gente tem que saber balancear isso, né? Eu acho que aí é que as pessoas acabam se perdendo quando elas
acabam, né, virando influencers, como você está falando aí. Eu acho que entra muito naquilo que eu falei, que a gente que daria um episódio inteiro, que a gente tem essa dificuldade de fazer jornalismo de tecnologia no Sim. Brasil exatamente por isso, porque a gente sabe o que acontece das marcas te deixarem de fora, e aí se você não é grande o suficiente, claro, quando a gente está falando de um Canaltech, de uma Intermídia, de um Tecmundo, é difícil eles te deixarem de fora, porque você está falando das principais mídias, Exato. né? Então, assim, quando eu estive à frente dessas mídias, Ó, eu já batia. tive embates... Era quando eu aproveitava. Nossa, já tive embates, assim, de pedirem, por favor, isso também é péssimo, por favor, tira do ar. Não, meu amigo, não vou tirar do ar, não vai acontecer. Vai ficar abalada a nossa relação? Acontece, mas a gente sabe que existe essa confiança de que eles não vão deixar de transmitir a mensagem deles nos principais veículos de tecnologia. Agora, quando você está em algum veículo que está engatinhando, é complexo, você fica um pouco dependente, e isso me preocupa muito, porque a gente acaba deixando a informação concentrada nesses grandes veículos de tecnologia e perde outras vozes exatamente por não ter essas oportunidades e por ficarem condicionadas a serem convidadas para um evento. E aí você vê muita gente nova se deslumbrando muito com isso. Tipo, estou sendo chamado para um evento. Você vê que a opinião ali fica um pouco... Você fala, a pessoa não está trazendo tudo. É complexo. Isso a gente está falando do mundo da tecnologia, mas podemos expandir para geral, né? Exato. No final das contas. E no final, o que mais importa, e é uma coisa, essa questão da isenção jornalística é exatamente o cerne ali da nossa discussão, né? Porque isso é o mais importante. Se o jornalista ele for, a gente vai valorizar muito mais o bom jornalismo. E aí é o que eu sempre costumo falar para os clientes, é isso, quando esse jornalista que critica fala bem, tem um peso muito maior, porque a audiência dele entende que é um jornalista isento e que está dando uma opinião ali. Realmente é diferente, vale muito mais do que o comercial, o anúncio que você coloca, porque é isso, né? Se ele está falando, é porque é genuíno. E acho que hoje é um dos desafios que a gente tem no jornalismo. É tech, mas no jornalismo em geral. Porque a gente vive uma crise, né, econômica e a gente tem uma dependência financeira dos veículos, né? E eu acho que é um resgate do jornalismo também, de ok, você vai dar essa notícia complicada, mas você vai ouvir o lado deles também, né? Então você tem que ouvir os dois lados e dar a notícia de forma que você consiga ali agregar todas as informações, não só dar a notícia ali do ponto de vista do que está gerando burburinho, etc., mas qual é o retorno da empresa, né? Às vezes é genérico, né, Tati? Mas enfim, mas a gente acaba, obviamente, tem que colocar o posicionamento da empresa e tem que fazer isso, e se não coloca, né, enfim, fica aquela relação complexa mesmo. Eu vivo muito essa dualidade, vivi muito esse último ano de decisão se eu ia ou não fazer esses trabalhos publicitários e tal, porque jornalista, né? Você fica, não, gente, mas não vou fazer isso. Eu falei, gente, mas eu já fazia, porque, né? Eu era contratada de empresas que eu tinha que fazer aquilo, era parte do meu contrato. E aí eu vi muito nessa dualidade de vou ou não fazer. Só que conversando com as empresas que vierem me procurar, faz muito sentido que eles falam, a gente quer exatamente porque é diferente a sua opinião, porque você tem embasamentos, então você vai continuar testando as coisas, você vai trazer esse embasamento, e óbvio que eu jamais vou aceitar fazer alguma coisa de um produto que não faz sentido, que não é aquilo que eu acredito. Porque a partir do momento em que eu estou, por exemplo, com uma parceria de uma Samsung, apresento um Unpacked, estou apresentando o celular topo de linha, que é um celular que tem tudo de ponta, a gente sabe que é uma tecnologia ali absurda, não é nenhuma, eu não estou mentindo nada ali, eu não estou mentindo nada, e claro que vai ser diferente. Estou fazendo uma apresentação de um produto, especificações, ele faz isso, isso e isso, e é um produto bom, obviamente. E aí, quando você vai fazer alguma coisa, um review opinativo, é outra coisa, porque você vai testar, você vai buscar exatamente o que pode não tá de acordo com o que a pessoa está buscando ali, então eu fico nessa dualidade do jornalismo, mas quando eu vou fechar algum contrato que é publicitário, eu foco muito nisso. Olha, não vai sair da minha boca uma coisa tipo absurdamente maravilhoso, incrível, eu nunca vi nada igual. Mentira. Não vou mentir. Então, as pessoas assim, querem verdade, e a verdade ela acaba vendendo, né? E é por isso que hoje também outros tipos de formatos de conteúdo. Você estava falando no começo desses conteúdos mais produzidos. Eu acho que teve uma era muito forte de conteúdos super produzidos, mas agora as pessoas elas querem a verdade, assim, o resgate dessa coisa mais natural, como você falou, né? Ali no seu Instagram, que você tem esse momento, você fala do momento preguiçoso, ali o resumo preguiçoso. Então as pessoas querem isso, querem essa conexão humanizada, querem essa empatia. Eu vejo muito um resgate desse lado, assim. Deixa eu só, assim, a gente acabou caindo muito pro lado do comportamento do jornalista e tal, como o jornalista lida, acho que bastidores também chamam a atenção, mas como a gente está falando aqui a pauta principal é inovação, vamos resgatar aquele ponto do início de inteligência artificial, né, de como que a gente lida com isso hoje. Eu acho que, no final das contas,
Na verdade, assim, caiu no grupo, a gente tem um grupo de jornalistas de tecnologia, né? E que colocaram lá um site de games que foi totalmente traduzido para o português por inteligência artificial, colocaram a foto de uma repórter lá, que também era uma foto de banco de imagens, só que eles não deixaram claro que era um conteúdo traduzido, né? Usando inteligência artificial e caindo no mesmo AdSense e ganhos que outros veículos também têm com uma produção que tem um custo maior. Como lidar com esse novo mundo que a gente está vivendo, né? Inteligência artificial, principalmente. Produção de conteúdo com a ajuda da inteligência artificial. Vocês usam inteligência artificial no dia a dia? Qual o limite? Como que vocês usam a inteligência artificial para ajudar no dia a dia versus a inteligência artificial sendo usada aí dessa outra maneira? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso, só para a gente fechar. Olha, eu acho que é um desafio, principalmente a gente quando fala a questão de confiabilidade, acho que as marcas, pessoas, governos, a gente tem um grande desafio, que acho que ainda a gente nem começou, que é essa questão de fake news, que eu acho que isso com a inteligência artificial vai ser um grande desafio que as empresas e a sociedade vai ter. Que essa questão é muito difícil. Hoje você dizer se o conteúdo foi ou não produzido. A gente vê vídeos, né, gente? Perfeito. Deepfake, Eu até né? estava citando um caso de uma publicação alemã que eles fizeram uma entrevista com o Schumacher. Foi uma matéria de capa. E aí a repórter perguntava, só que era uma inteligência artificial. E, obviamente, tinha uma capa com o Schumacher, isso vendeu. E aí, quando descobriram que era inteligência artificial, óbvio, teve uma crise, a jornalista foi mandada embora, mas, enfim, é muito difícil essa questão de você descobrir o que é. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, a gente tem que experimentar. Eu acho que o que a gente pode fazer hoje é experimentar. É muito importante. Então, eu adoro o tema. Eu uso tanto para tradução, para geração, fico lá brincando de geração de imagens, porque é isso, a gente tem que experimentar. Você tem que começar até para entender como a inteligência funciona, como que você coloca ali, porque muitas vezes é a pergunta, o jeito que você faz, a resposta que ela traz. E acho que esse é um exercício que a gente vai ter que fazer. E o jornalismo vai ter que conviver. Eu acho que muitas coisas ela vem para ajudar o jornalismo, mas acho que não substitui o papel do jornalismo. Acho que, por exemplo, notícias, você vai dar notícia ali da cotação da bolsa. Provavelmente isso aí até pode usar a inteligência artificial generativa, automatizar. Mas tem coisas que vão precisar, pelo menos por enquanto, vão precisar desse olhar humano, né? Não, e tem a história do lifelong transformation, né? Você tem que estar sempre a par do que está adaptando. acontecendo e acompanhando também a evolução das coisas. E aí, falando de inteligência artificial, de saber fazer pergunta, eu tenho para mim que inteligência artificial deveria ser uma tecnologia inclusiva. Porque quanto mais velho você é, mais repertório você tem, mais você sabe fazer perguntas. E aí a gente vê um monte de jornalista mais antigo que não faz, que não experimenta, né? Que fica ali parado no tempo e que não avança, não evolui com o tempo. Eu acho que é um pouco disso. Para mim, inteligência artificial deveria ser vista como uma tecnologia que atrai mais pessoas, né? Que é mais inclusiva. Eu acho que você colocou um ponto que é muito importante quando a gente fala aí sobre futurologias da vida, é a questão de fazer perguntas, saber fazer perguntas. A gente vê como as pessoas não sabem fazer perguntas, e aí, saindo do âmbito do jornalismo, a gente fala sobre geral. Os prompts que são usados, como as pessoas não conseguem chegar nos resultados que elas querem, porque você tem que voltar ali para a base, você tem que falar qual é a pergunta que eu preciso fazer para chegar na resposta que eu quero. Isso é o nosso trabalho, basicamente, né? A gente faz isso muito, mas é uma forma da gente aprender, colocar as pessoas para pensarem. Você precisa pensar num prompt correto para fazer quando a gente fala de generativa. Mas eu acho que, para além dessa parte, tem dois pontos muito importantes, que é a transparência, de você ser transparente do que você está usando, que nesse caso eu acho complexo, porque você colocou uma imagem, uma foto genérica do banco de imagens e a pessoa vai olhar e pensar que é uma pessoa. Então falta transparência, não que eu acho que não tenha que ser usado, mas enfim, tem que ser transparente. E a parte analítica, que tem que ter alguém para analisar aquele resultado, para trazer a opinião. E eu acho que entra ainda um terceiro ponto, que é como o Google está usando isso e está gerando um debate muito grande nas redações, porque ele está trazendo o quê? Usando a inteligência artificial para trazer, inclusive, influenciadores para a resposta de perguntas, que antes eram dos grandes sites. Aquele topo de página ali, agora ele também está trazendo TikTok, está trazendo Instagram, porque ele entende que aquela pessoa é um especialista naquele assunto. Então, isso está fazendo também as redações baterem cabeça de como se posicionar, consequentemente, contratarem pessoas ou formarem melhores jornalistas ali dentro, especialistas em um tema. Eu acho que, assim, tem muito assunto para entrar aí, quando a gente fala de jornalismo, né? A inteligência artificial, sem dúvida, veio para ficar. É um caminho sem volta. E é isso, a gente tem que se adaptar
A gente tem que incluir, vai existir na minha percepção uma simbiose, então a gente vai usar cada vez mais em diferentes níveis, em diferentes profissões, e a gente precisa se adaptar. Obviamente, tendo a transparência, como a Joy falou, e tendo ali a informação, até nesse caso, o Marcelo fez uma reportagem com esse dono do site, ele falou, não, eu não usei inteligência artificial, mas tá na cara, assim, Exato. né, assim, não estou dizendo que sim nem que não, pelo amor de Deus, mas ele falou que não usou, então, assim, ficou ali o outro lado também, o jornalismo apurando, você usou ou não, mas você joga a imagem ali no Google, tem várias dessa jornalista ali, né, em outros lugares e tal. Ou seja, ela é multiuso, Ela ela é é quase um mulher. bombril. Ela é atriz, ela é modelo, ela é Tudo. Bom, primeiro que vocês comentaram sobre a gente pensar em inclusão, né, etária, na discussão da AI, me lembrou uma vez que eu fui na casa da Costança Pascolato com uma grande amiga minha também, que é jornalista, que é a Camila Ian, jornalista de moda, e a gente foi lá para ensinar a Costança a usar inteligência artificial. E foi muito interessante, e óbvio que como ela é muito conectada, né, ela conseguiu criar uns prompts bem interessantes, acho que para o campo da moda e da indústria criativa, a AI tem um poder, assim, é muito fácil de assimilar. E uma outra coisa que eu penso muito, e eu acho que é válido a gente revisitar, é que no início do século XX, no final do século XIX, a gente viu o nascimento da fotografia, né? Que eu acho que tirou, por exemplo, muitos artistas do seu lugar tradicional de representação da realidade. E eu acho que a gente revive um pouco esse processo de automação do processo criativo com a AI, e a gente vai ter que entender como isso vai se encaixar, né? Uma coisa é fake news, que de fato acho que os jornalistas têm a missão de nos salvar das fake news, né? De serem esses mosqueteiros aí nos protegendo. E do outro lado, acho que são todas as ferramentas de criação, que, como todos vocês falaram, acho que a gente tem que abraçar de alguma maneira e usar para o bem, né? Não para o mal. E eu acho que o WhatsApp é um lugar em que a gente vai ver muito mais fake news com AI, sendo, enfim, se o público está lá, teremos muito mais vítimas de fake news com AI, ainda mais nas redes sociais, ainda mais no WhatsApp, porque foi mencionado. Então, só queria trazer isso. Eu acho que o blockchain tem um papel importantíssimo aí no futuro para poder também mapear quem é a fonte, né, da notícia, enfim. Acho que Verdade. isso aí pode trazer uma luz no fim do túnel também, na minha opinião. Pode, eu acho que é um caminho, né? Porque é isso, a gente é algum tipo de regulação, um controle mínimo, Uma né? checagem. Porque tecnologia, gente, é maravilhoso, mas ela vai ser sempre usada para o bem e para o mal. A AI Gato e rato, é normal. mais uma tecnologia como qualquer outra. Então, é isso, é o bem e o mal, e a gente precisa de alguma forma ter esse equilíbrio. Mas é isso, as pessoas têm que experimentar e começar a ter uma análise do que faz sentido ali no cotidiano delas, né? É isso, eu acho que é um desafio que a gente tem como sociedade. Eu acho que as próximas eleições americanas vão ser um exemplo prático de como isso vai ser e vai impactar esse consumo de informação, né? E para fechar, eu vou fazer só o merchan aqui, que tem a ver com esse assunto. No episódio 2, a gente trouxe o Bruno Sartori, de Faker, né? E hoje é o Marcelo Bosco ali, para falar do uso da imagem deles, Regina, na campanha da Volkswagen e tal. E ele falou muito isso. Gente, é só mais uma transformação, né? Como a Gigi contou ali da questão da foto. Quando lá atrás se pintava uma pintura hiperrealista, será que a pessoa também não enxergava ali uma pessoa real, como a gente hoje enxerga, né, no mundo virtual, enfim? Quer dizer, a gente tem que estar acompanhando todos os momentos, entendendo esses momentos e experimentando sempre, né? É isso. Acho que é isso. Gente, para fechar rapidinho, um tweet de cada um aí, uma outra pergunta, só pra gente deixar muitos cortes interessantes aqui. Qual foi o melhor furo que vocês lembram de ter dado, assim, né? Qual que foi a notícia que vocês deram em primeira mão e como foi conseguir aquela informação? Pode começar enquanto eu me lembro aqui. Então, isso que eu ia falar, lembrar, pega a gente assim também, para lembrar, a gente estava na fofoca. De furo especificamente, eu acho que tem um ponto também, que é o que a gente falou sobre esse jornalismo estar de tecnologia ser mais fechado. As empresas são poucas, a gente tem. Eles vazam o que eles querem, a gente está em evento, a gente tem um acesso meio controlado aos executivos, não é? Você tem que dar uma escapada para conseguir pegar alguma coisa ali. Então, não consigo. Mas o que eu lembro agora foi que a gente conseguiu o preço de produto no dia do lançamento. Aqui no Brasil, ia ser um lançamento gigantesco, evento no Ibirapuera, vindo gente do mundo todo da empresa que não é brasileira e tal. No dia a gente conseguiu dar o preço que ia ser lançado aqui no Brasil, que já tinha sido lançado lá fora. A empresa vem, não, gente, tá errado esse preço, tô dando um toque para vocês, tá errado esse preço e tal, vocês na camaradagem tirar do ar, não vai rolar, né?
Não sinto muito. A gente conseguiu, eu não me lembro especificamente, mas acho que foi com algum varejista, alguém que chegou, né? Ó, tem um negocinho para mostrar para vocês aqui. E aí, tipo, só se falava nisso, a Eu gente lembro já dessa sabe. notícia. Eu lembro dessa história. Então, Será só que foi na época que a gente estava junto lá, não? eu acho que você tinha saído, mas eu acho que você estava no Tecmundo, Eu talvez. lembro. Não Eu sei, acho que eu você estava lembro. no Tecmundo e aí eu tinha andado lá no Canaltech. E aí queriam tirar, e aí eu tive que ir no evento, porque eu tinha que ir no evento. Eu estava, eu lembro até hoje, com um vestido amarelíssimo, que todo mundo ia me ver. Eu falei, vou chegar, vai estar um cartaz lá na porta, né? Você não é bem-vinda. entra. Não, você não é bem-vinda. Mas deu tudo Mas certo, acertou né? o preço, não? Acertou? Certo, o bundle que ia ser vendido, Olha que aí. tinha. Olha lá, Era olha lá. varejista, Aí, né? ó, só pro Maravilhoso. lado da marca também, porque tem umas conversas bem conhecidas aí no mercado também, né? De um cara de uma marca que dava o preço, mas não era o preço. Nossa, Você pegava com a fonte oficial Era executivo. o valor, era o executivo da empresa. Você pegava o valor oficial daquele produto, divulgava, tendo a certeza de que você estava dando a informação correta Fonte e no dia fidedigna, seguinte né? trocava. Não acredito. Era só para gerar o buzz. É, Não era estratégia. acredito, gente. Era estratégia. É isso, é o desafio, né, da comunicação. É, aí Antiética, tá você, né? aí tá você não é aí legal. pra falar, amiguinho, não faça isso. É antiético Né? isso, né? E aí, qual o furo que você deu? Você lembra Olha, assim o furo, quando eu era de redação, eu estava nessa época no IDG, eu cuidava de eu era editora de uma publicação de canais de distribuição, e aí eu ia num evento era uma das maiores marcas de tecnologia que tinha aqui no Brasil na época, assim, de infraestrutura, de TI, e eu ia fazer uma palestra nesse evento. No dia seguinte, eu ia fazer uma palestra falando sobre o cenário de jornalismo para os canais desse evento e tal. E aí, o diretor de marketing me ligou e falou, olha, você não precisa ir, a gente vai ter umas mudanças nesse evento. Eu falei, gente, me acendeu coisa uma tem. luzinha. Falei, aconteceu alguma coisa? E ele estava muito nervoso. E aí, eu liguei para uma outra pessoa que eu conhecia E lá a Tati dentro. é dessas, viu? A Tati é Vai atrás. investigação Sei criminal. lá, investigação criminal. Liguei, bom, enfim, descobri que eles tinham sido autuados numa operação gigante da Polícia Federal. Eles fecharam a empresa. Enfim, foi um horror. E aí eu fiquei naquela dei o furo. E aí, no final, virou uma mega investigação. Eu pautei a Globo. Então, no dia seguinte, a Globo me ligando para pedir ajuda, porque imagina a Globo falando sobre cenário de canais de tecnologia, não entendia nada. E aí eu expliquei para eles como funcionava tal, mas no final acho que foi um dos furos mais legais assim que eu dei. Eu acho que essas matérias de investigação são muito legais, né? Acabei de me lembrar uma sim. agora, inclusive com o senhor Paião. É o senhor Macedo. Um beijo, Paião, que a gente fez uma matéria junto fez uma investigação junto com o Fantástico, de uma rede que existia nos Correios de fraude de cartões. Eles roubavam cartões e compravam, vendiam o crédito daquele cartão. E o Paião é que conseguiu toda a informação. Ele é da Então, o furo é do Paião. cibersegurança, né? Ah, Ele é da área de legal. cibersegurança. O Paião hoje está no Tecmundo, né? Ele Sim. é repórter especializado em segurança. Tem outro também que eu já contei aqui, que é o do Tim Cook lá, né? Que cheguei junto. Mas eu quero deixar registrado aqui que eu sou o responsável pela Maísa, pela viralização da Maísa. Porque o primeiro Eu vídeo amo da esse Maísa no momento. Best Of Eu amo. sou eu que fiz esse Bom vídeo, tá? momento. Maísa, por favor, vem aqui. Você está super convidada. Fala, né? A gente geralmente sabe antes do que todo mundo de movimentação de executivo, porque o nosso canal é B2B, então a gente sempre sabe quem que vai sair, quem que vai entrar, e a gente sempre pede exclusiva, então a gente consegue sair à frente sempre em movimentação de executivo, assim. E aí, até recentemente aconteceu um caso com o executivo, a gente soube, entrei em contato com ele para fazer a entrevista, tudo. Aí, um dia antes, ele publicou no LinkedIn. Aí eu falei, acabou a matéria. Aí a gente derrubou, falou, não, publicou lá no LinkedIn e tal. Ele, não, já estava programado e tal. Eu falei, não, entendo, mas caiu a pauta, acabou. Vocês acham que é pouco? Isso aí pode alterar as ações da B3. É né? isso, Tipo, é isso. aquilo que volta a gente falar, né? isso. Você está falando com o nicho, está falando com um público Exato. pequeno, É mais isso. especializado, mas que pode gerar resultados muito grandes. É né? isso. E aí, só para fechar aqui também, eu acho que assim, voltando, né, para a questão das novas tecnologias e tal, fazer investigação criminal jornalística hoje na internet é muito mais fácil no final das contas, porque você consegue ir puxando o fio, né? Entra Sim, lá é o que alguém isso. comentou, o que o outro comentou, Sim. vem aqui se a pessoa postou ou não. Né? Descobre, por exemplo, quem não tá no Big Brother, pro outro lado, quem tá no Big Brother é porque parou de postar, Sim, né? é Sempre tem as isso. coisas ali, Quem então deixa acho que é muito mais fácil. programado. É muito mais fácil. Na minha. Que ela vai, né? Falar a idade, mas na minha época era isso. Você tinha que ligar,
pedir Ter para a as fonte, fontes, ter a fonte. Aí você ia. Hoje em dia é a internet, né? Mas às vezes a gente também descobre alguns vazamentos e a empresa nega até a morte. Vai negar, mas você publica. Nega até a morte e a gente tem publica certeza? uma reportagem mais autoral da nossa experiência, porque a gente acaba, como usuário, passando por aquela situação de ter as credenciais roubadas, etc. E a gente faz uma reportagem mais autoral, então a gente tem mais liberdade nesse sentido, né? A marca nega, mas a gente fala a nossa lá. experiência. Sim. Beleza, pessoal. Acabou. Por hoje fica. que Foi muito legal a pena. conversa, acho Várias que cheio de histórias. papos. A gente podia continuar no boteco, né? Nossa, É isso. Poxa, mas a eu- gente eu pode quero- continuar em Paris cedo. com a Gigi. Também, pode ser. A É gente verdade. pode ir Gigi. para Paris, Gigi. Venham para Beleza, cá, pessoal. vamos fazer uma edição aqui. Vamos fazer uma edição no Vivatec, Por favor, quem essa sabe? é top, Você vai hein? vir? Top. Eu gosto. Eu também gosto. Olimpíadas, tá aí, já. Olimpíadas, é uma boa. Exato, Tá aí, verdade. Ah, Mas, não, Tati, Olimpíadas não é uma boa, não. Olimpíadas é o pior momento para vocês virem. Eu vou embora, eu não estarei aqui. Vai ser um inferno essa cidade. Vai estar um a caos. gente sabe muito bem como foi no Rio. Mas no Rio a gente adorou. Fomos bastante, né? Foi com Fomos, você, fomos. inclusive. Sim, fomos juntos. Beleza, aí ó, Innovation Hub Show tá disponível aí em todas as plataformas de áudio, Spotify, Deezer, todas elas. No YouTube também, tem o canal de cortes, tá no Instagram, tá no LinkedIn, tá no Twitter, tá no... Faltou alguma? Instagram, Twitter, Tem TikTok, tá pra todo lado. TikTok. É só procurar Innovation Hub Show. E Tatiana Americano no LinkedIn, Isso, é isso? exatamente. Joy Macedo no LinkedIn. Joyce Macedo, Joy S. Macedo, eu nem sei mais. Joy Macedo você acha em algum momento. Isso aí. E Débora Oliveira. Exato, no LinkedIn. Perfeito. Se quiser saber Sim. mais bastidores aí, notícias em primeira mão dessas maravilhosas. É isso aí. Gigi também, pra te encontrar, GG Casimiro, né, Gigi? Exatamente, G Casimiro em todas as redes. Isso aí. Valeu, pessoal. Um abraço, até mais.